Quero saudar os irmãos, as irmãs, no nome daquele que era e que é e que há de vir. É bom estar aqui com vocês. Lá na irmã Leninha, eu já estava com dó dela, tadinha, porque ela estava com a máscara do Flamengo, né? Aí eu já olhei assim, bichinha sofrida, né? Não tá fácil. Aí esse rapaz entrou com a camisa do Liverpool. Aí eu pensei assim, sal na ferida, tadinha. Espero que ela nem note. Mas aí ele veio falar, cara simpático, eu gostei também. Enfim, futebol à parte, futebol é bom para cristão, se você não sabia, mas vamos seguir. É bom estar aqui com vocês, primeira vez que eu venho a Natal, acabei de chegar, né, agora de tarde, mas já tive uma ótima primeira impressão da cidade, sem contar de todos vocês tão amáveis que me receberam e me ajudaram aí a me localizar, e estou aqui para servir vocês com a palavra de Deus. No caminho para cá, pastor Diogo disse que vocês estão acostumados a ouvir 1h20 de sermão. Uau! Eu fiquei impressionado com vocês, porque eu não aguento. Aí eu expliquei para ele que o meu tem 40 minutos, então eu prego 2 vezes, e aí dá 1h20, para vocês não sentirem assim que foi curtinha, né? Que mensagem curtinha. O cara vem lá de Brasília e prega esse tempinho assim, então... Eu vou fazer 2 vezes o sermão, se você não prestar atenção na primeira, você pega a segunda. Se você pegar bem na primeira, fica à vontade para ir embora também, porque já vamos ter resolvido. Falando sério agora, orare et labutare. É legal quando a gente bota uns negócios em latim assim, né? Porque fica muito legal. Eu gosto também, orar e trabalhar. E a gente vai lidar com esse tema nesse evento. Eu começo, Ronaldo continua. Hoje eu vou falar sobre devoção, que é uma das partes principais da vida cristã. Amanhã eu falo sobre outra parte principal da vida cristã, são várias principais, né? Não sei se faz sentido isso, que é comunhão, e Ronaldo depois continua com o que ele vier trazer. Mas deixa eu perguntar para vocês, antes de vocês abrirem a Bíblia, vocês gostam de acrósticos? Acróstico é meio coisa de presbiteriano, né? Dizem que jogral é coisa de batista e acróstico é coisa de presbiteriano. Eu não sei se é verdade. Mas sabe o que é acróstico, não sabe? Quando você pega assim uma palavra e que você pega a primeira letra e faz alguma coisa com ela. Por exemplo, pirangi. Dá um acróstico legal, não dá? Por exemplo, pirangi, você pode fazer presbiterianos, imerecidamente reformados, amados, nascidos da graça irresistível. Não ficou bom esse acróstico? Então, eu peço para você abrir no maior acróstico bíblico de todos, Salmo 119. Vai ser nosso texto. Não sei se você sabia, mas o Salmo 119, ele é organizado acrosticamente. Cada estrofe, por assim dizer, do Salmo, tem todas as frases começando com uma mesma letra do alfabeto hebraico. Então, dos primeiros aí, do verso 1 a 8, todas as frases começam com o Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico. Depois do 9 até o 16, todas com o Beit, que é a segunda letra, e assim por diante. Então eu selecionei para vocês hoje um desses trechinhos. Salmo 119 é muito belo, muito rico, e ele lida com o tema da palavra de Deus e como ela é para as nossas vidas. Então eu gostaria de pedir para vocês abrirem na seção que começa no verso 97. É muito legal falar versículo 97, é raro a gente poder falar isso. Versículo 97 até versículo 104, tá bom? Essa vai ser a nossa seleção para a pregação. Ai, obrigado. O meu óculos está sujo mesmo, não sei o que aconteceu. Vou ver se aqui resolve. Ajuda. Salmo 119, de versos 97 a 104, escute com atenção a leitura da palavra do Senhor. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho desvio os pés, para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento.
Por isso detesto todo caminho de falsidade. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar? Deus bondoso, nós somos gratos por hoje nos reunir aqui. Pedimos que o Senhor abençoe esse tempo juntos, que ele seja proveitoso. Somos gratos pelo ano que vai chegando ao seu final, apesar de tantas dificuldades, de tantas lutas, tantas coisas que enfrentamos individualmente, como igreja, como grupo, e pedimos que o Senhor cuide de nossos corações hoje. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Espera aí, só um segundinho. Só um segundinho, que tem um probleminha aqui, mas eu já resolvo. Vamos lá. Final de ano chegando, né? Final de ano, início de ano, todo mundo começa a procurar algumas coisas que vão fazer do ano novo algo diferente. Todos nós ficamos atentos a possibilidades novas, todos nós ficamos preocupados aí com o que está por vir. Todo mundo aí pensando e vendo, não sei se você viu hoje, lá desembarcando vacina em São Paulo, governador indo lá receber a vacina e tudo aquilo, e a gente fica, o que vai sair disso? Talvez você esteja aí preocupado com segunda onda. Alguém já disse que a preocupação maior é com a segunda onda de lives, talvez seja mais perigosa ainda. E a gente fica pensando, como vai ser? O que a gente faz? O que eu posso usar para me preparar para que o ano que vem seja verdadeiramente diferente? E não é porque esse ano foi especialmente difícil que isso está na mente. É assim sempre. Nós contamos o tempo aí em 12 meses, e quando vai fechando esse ciclo, a gente fica pensando, o que vem agora? As pessoas começam a buscar fórmulas especiais para que o ano seja diferente. Alguns vão atrás de fórmulas um tanto mágicas. Você sabe muito bem que o povo brasileiro tem várias superstições para que o ano seja diferente, seja pular onda, seja botar uma moeda de não sei o que no bolso. O povo é cheio dessas coisas. Não estou ensinando não, tá? Só dizendo como as pessoas fazem. Outros têm as velhas ideias do foco, trabalho duro. Esse ano eu vou fazer aqueles projetos que eu tentei fazer de todo jeito e não dei conta. Emagrecer, por exemplo. Final do ano passado tinha um foco. Até falei por aí que o meu versículo tema do ano seria: importa que eu diminua, né? Então, é um bom projeto. Só que aí o ano começa, está indo bem. Aí março fecha tudo, o iFood acaba com o meu plano. E coisas assim. Mas você talvez esteja pensando aí, assim que passarem os amigos secretos, assim que passar a comilança de Natal, assim que parar de comer rabanada e aquelas coisas todas que a gente come no ano novo, eu vou pegar firme, esse ano vai ser diferente. Esse vai ser o ano que eu vou resolver esse meu colesterol. Esse vai ser o ano que eu vou perder aí os 10% de peso que o cardiologista está pedindo. Já estou até matriculado na academia. Ou talvez você esteja buscando, seja algo no sucesso profissional, e você já está aí pensando, esse ano eu vou entrar naquela pós-graduação, ou vou terminar aquele curso, ou lá na minha empresa eu vou fazer aquela capacitação especial que vai me dar acesso a algo diferente. Só que o ano começa e você só está servindo moletom, a única roupa que dá para usar ainda, de tanto que você comeu no final do ano. Ou talvez você esteja pensando o seguinte, sabe de uma coisa? Eu vou brigar menos na internet esse ano, chega. Foi o ano todo discutindo lá no Twitter, no Facebook, papo furado, briga, confusão, lá no Instagram, checando meu telefone o tempo todo, a cada 10 segundos eu dava uma checada no Twitter para ver se tinha notificação, olhando se alguém tinha me marcado em alguma coisa. Não, chega, vou mudar. Talvez você esteja pensando coisas como, eu preciso aprender técnicas de produtividade, vou fazer os cursos do pastor Além Porto, vou aprender sobre Evernote, vou aprender a técnica Pomodoro. Chega de procrastinar. Mais um ano acabou e eu não terminei aquelas coisas. Você quer mudar, você quer que as coisas melhorem.
Seja que a sua saúde ande melhor, seja que o seu emprego ande melhor, ou suas finanças. Você precisa equilibrar melhor essas contas aí. Tem tempo que você vem falando em aprender um pouquinho sobre educação financeira, começar a guardar um dinheirinho todo mês, por menor que seja. Nós queremos dias melhores, queremos dias em que a gente consiga se sair melhor nas coisas que Deus coloca nas nossas vidas. E entenda, vários desses anseios são legítimos, tudo bem, justos anseios. Eles podem às vezes estar misturados com erro, porque de fato o pecado mancha todo tipo de coisa que a gente faz. Mas hoje eu vou trazer para vocês, meus irmãos, algo que vem antes disso tudo. Algo que é muito mais importante para o seu 2021 do que vacina de coronavírus, baixar o LDL e resolver as suas dívidas. Muito mais importante, que é o seu coração diante do Senhor Deus. Porque se o seu coração estiver certo diante do Senhor, venha o que vier nesse ano que se inicia, você vai andar bem. O Salmo 119 é cheio das riquezas da palavra de Deus. Eu selecionei esse trechinho para nossa instrução. E nesse trechinho aqui dos versos 97 a 104, nós veremos que o amor à palavra de Deus traz muitos benefícios para a caminhada cristã. É essa a mensagem, tá? Não levou 1 hora? 3 segundos. O amor à palavra de Deus traz benefícios na caminhada cristã. Entendeu? Vamos entender agora com detalhe. Primeira coisa para a gente ver hoje é que nós devemos amar e meditar na palavra de Deus o tempo todo. O Salmo 119 é glorioso e cheio de grandes verdades. Uma marca desse salmo é como ele frequentemente faz belos comentários acerca da própria Escritura e da sua importância. A palavra de Deus que está firmada nos céus para sempre, ela que é lei, ela que é caminho, preceitos, estatutos de Deus que servem de alimento, servem de cuidado, servem de várias coisas. E a primeira coisa que eu quero que você note é como esse escritor, esse salmista, ama a lei de Deus. Viu aí no verso 97? Olha de novo. Quanto ama a tua lei, é minha meditação todo o dia. Espera aí, como assim? Quem é que ama lei? Você não acha um pouco estranho isso, não? Amar leis? Tá, talvez alguns de vocês sejam entusiastas do direito, e aí você gosta, não tem nada que você prefira do que pegar um código penal e passar horas ali na praia, passeando pelo código e lendo aquelas leis todas e algo assim. Lá na minha cidade tem muita gente que entende muito de direito por causa dos muitos concursos públicos, eu não sei aqui em Natal, mas amar lei? Lei é um negócio que existe, a gente é obrigado a seguir, né? A gente sabe que traz benefícios e tal, mas... Veja, o salmista começa dizendo que ele ama a lei de Deus, e é a sua meditação todo o dia. Não é que é todo dia, é todo o dia. Não é uma mera atitude de alguém que sabe que ler a Bíblia é importante, então todos os dias ele vai lá e tem aquela tarefa chata, que ele vai lá, eu preciso ler a Bíblia, né? O pastor vive falando que eu preciso, abre a Bíblia, dá aquela lida, oba, check, na minha lista de afazeres. Resolvido, vamos agora ao que interessa. Fiz a leitura bíblica, vamos agora viver. Você acha que é isso que ele está falando? Tudo bem, ler a Bíblia é uma boa obrigação importante para a gente, mas é muito mais do que isso. É a atitude de ter a palavra de Deus na sua mente o dia todinho. É bom e é útil fazer um momento devocional pela manhã? Sim, claro. Mas não pense, cristão, que esse momento serve para que você meramente cumpra uma obrigação e se esqueça daquilo que você leu pelo resto do dia. Um momento bíblico de manhã ou de noite vai ser especialmente proveitoso se você fizer daquilo a sua meditação ao longo de todo o dia. A minha sugestão aqui é que você pare de separar a sua vida em momento devocional e outros momentos. E que você comece a se acostumar a pensar no dia inteiro como um momento devocional diante de Deus. Como assim? Vamos pegar o exemplo de você fazendo de manhã, tá?
Foi lá, leu um texto bíblico, ou ouviu uma pregação, um trecho, seja como for, aprendeu algo, faça daquilo a sua meditação perante o Senhor durante o dia. Retorne aquilo ao longo da manhã. Coloque em palavras junto a uma oração na hora do almoço. Quando você for orar agradecendo ao Senhor pelo alimento na hora do almoço, coloca o que você aprendeu na sua oração. De tarde, quando você conversar com alguém por um chat na internet, em qualquer rede social que seja, menciona para alguém: hoje de manhã eu estava lendo sobre tal coisa, e agora eu estava pensando sobre como isso. Escreva, sei lá, num diáriozinho, poste na rede social, de forma que ao longo do dia, pessoas interajam com você acerca daquilo que você garimpou logo cedo na palavra de Deus. Seja criativo, eu estou dando uma sugestão, mas o ponto é, acostume-se a fazer da meditação na palavra de Deus algo assim: quanto amo a tua lei, é a minha meditação o dia inteiro. Pensar na palavra de Deus o dia inteiro. Em Deuteronômio 6, a gente tem um texto muito famoso que fala sobre como pais devem ensinar filhos acerca da palavra de Deus. Lembra dele? É um texto que mostra para a gente que a vida não é dividida em momento de culto e momento não culto. A gente tem culto público, formal, solene, mas a vida toda deve ser uma vida de pensar. A Bíblia fala: pais, falem da lei do Senhor Deus para os seus filhos, chegando e saindo, assentados e pelo caminho. Escreve pela casa, conversa sobre essas coisas. E eu quero te desafiar, crente, a em 2021, fazer da palavra de Deus um assunto constante no seu dia. Seja pessoalmente, seja eletronicamente, converse sobre essas coisas. A gente compartimentaliza demais a nossa vida. Parte devocional, parte amorosa, parte profissional, parte acadêmica. Não é assim. A meditação da palavra de Deus deve ser como o orvalho que molha todas as áreas da sua vida logo pela manhã. E o dia inteirinho você está vendo aquilo lá, o resultado daquilo ter sido tocado, molhado pela palavra de Deus. Devoção é isso, gente. Devoção não é meramente separar um tempinho para Deus, como você precisa separar um tempinho para fazer exercício, como você precisa separar um tempinho para estudar para aquela prova, como você precisa separar. Não, devoção significa que em todas essas muitas coisas que você tem a fazer diante do Senhor, você as faça para a glória de Deus, pensando nele, do jeito que Ele manda fazer. Ele ama essa lei. Veja, por favor, não significa apenas uma questão de afetos, embora afetos estejam envolvidos, mas você ama aquilo que você entende ser muito valioso para você, ainda que nem sempre seja fácil de engolir. A gente pode amar alguma coisa, mesmo sabendo que aquilo traz dificuldades para a gente. A gente pode amar, por exemplo, pessoas difíceis, que trazem dificuldades para a nossa caminhada, que complicam o nosso cotidiano, mas a gente as ama, apesar dessas coisas. Você já passou pela experiência de tomar um remédio com gosto muito ruim? Já aconteceu? Claro que já, né? Mas você pode amar o remédio ruim mesmo assim, se aquele remédio tira a sua febre, se aquele remédio tira o seu enjoo ou a sua dor. Minha filha Débora, outro dia ela estava com a garganta infeccionada, estava lá com uma faringite braba. O que a médica passou? 10 dias de antibiótico. E na idade dela, ela não consegue engolir um comprimidão desse tamanho de amoxicilina. Então vai no remedinho mesmo. Só que ela odeia o Antibi, como ela diz. Antibi. Então tem um esquema, na hora de tomar o Antibi já fica um doce preparado, alguma coisa assim, para imediatamente já contrabalançar o gosto do Antibi. Ela odeia o remédio, mas ela ama, e eu amo, o que aquilo faz por ela, sara a sua infecção. A palavra de Deus muitas vezes age em nós de uma forma que não é muito agradável, você sabe disso.
Você já teve experiências de a palavra de Deus ser muito difícil de engolir, não teve? Coisas que foram ditas sobre sua vida, coisas que o pastor explicou e você veio a entender sobre práticas, situações, direções inteiras da sua vida que precisavam ser transformadas. E você pode amar essa palavra, mesmo ela confrontando e ferindo você, às vezes. A Bíblia é descrita como algo doce, já já a gente fala sobre isso, mas ela também é descrita como uma espada. Eu quero desafiar você a, quando pegar a Bíblia para ler, pedir sim, Senhor, pode me cortar com a tua espada santa. Corta, Senhor, e depois sara as feridas, como só o Senhor pode fazer. O salmista diz isso. Ele ama a lei de Deus, mas ele diz aqui que ela é doce também, tá? A gente às vezes pode falar tanto desse aspecto de que a Bíblia às vezes é difícil de engolir, de que às vezes ela é dolorida, de que às vezes ela corta, às vezes ela é sofrida, que a gente pode se esquecer do fato de que são inúmeras as vezes em que a Bíblia é extremamente doce. Olha o verso 103 comigo, olha. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Eu ando numa fase comedora de mel, assim, muito. Mel com pão, mel com tapioca, mel com ovo, mel com tudo. Mel é bom, mel é doce. Há coisas que a gente ama e considera doces. É gozado como essa palavra doce se tornou uma forma de descrever coisas que amamos, mesmo que não sejam literalmente doces, né? Mas a gente fala. E o salmista aplica isso ao bom livro. É um livro doce. A palavra de Deus é doce ao paladar. O famoso Agostinho, aquele mesmo, certa vez ele escreveu o seguinte, que o pão, ele é agradável ao paladar sadio, mas ele é amargo ao paladar enfermo. Muitas vezes, o que tira a doçura da palavra de Deus, não é que tem algo errado com ela, é que a gente que está enfermo. E enquanto a gente não tiver melhor pela própria ação dela, ela não começa a ficar docinha. Até mesmo com o Antíbe da Débora é assim. Nos 5 primeiros dias foi um horror. Lá para frente já começou a ficar mais tolerável. Chega um ponto que ela mesma pega e toma sem nenhum grande drama. E vai ser assim com você também. À medida que você for amadurecendo pela ação do Espírito Santo e da sua palavra, você vai começar a ver doçura. Você vai ver que ela é mais doce do que o mel. Talvez mais doce que rapadura, não sei o que vocês preferem. Te pergunto hoje, depois de muitos anos de caminhada cristã, a palavra não é hoje para você claramente mais útil do que quando você veio a crer? Hoje você não entende mais a profundidade dela, a conexão entre os trechos, a habilidade que ela tem de discernir os corações e mudá-los? Cristão, você foi feito para se alimentar dessa palavra. Adão e Eva no jardim se alimentavam da doçura da palavra de Deus, dita pela própria boca do Senhor quando ele vinha encontrar-se com eles na viração do dia. Mas chegou um momento que eles não quiseram mais ouvir a voz de Deus. Por quê? Se aquela voz sempre era doce aos seus ouvidos, por que certo dia eles não quiseram mais ouvir a voz de Deus? Porque o pecado é que azeda. O pecado faz a gente fugir dela. Eu acho que você já experimentou isso. Está lá tomando um suquinho gostoso, suquinho bem docinho, e aí você come uma rapadura, um brigadeiro. Próximo gole no suco, o que vai acontecer? Vai continuar doce? Não, até porque nada fica doce depois de rapadura, né? É impossível. Veja, por favor, eu não quero comparar pecado com rapadura, porque rapadura é bom, pecado não. Mas o ponto é esse. Algo pode fazer com que o sabor das coisas mudem. E é o pecado que muitas vezes faz com que a palavra de Deus não te pareça mais doce. Então é um bom teste para você. A palavra de Deus tem perdido a doçura nos seus ouvidos e no seu paladar?
Talvez tenha algumas coisas que você precisa lidar. Talvez tenha algumas coisas que você precisa confessar e tratar. E talvez isso restaure esse doce. Os benefícios da palavra de Deus são muitos, tá? E a gente vai falar deles agora no segundo ponto. Mas o primeiro tem que ficar muito forte na sua cabeça. A palavra de Deus, ela é doce. E ela tem que ser degustada por você o dia inteiro. Eu sei que alguns de vocês queriam comer doce o dia inteiro. Mas há uma voz da consciência que te impede, né? Outro dia lá no escritório, alguém comprou uma caixa de bis. Sabe bis? Aquele chocolatinho, gostosinho. Por que chama bis aquele negócio? Porque não dá, né? Para você comer um só, você já quer outro. Quanto tempo você acha que durou a caixa de bis? Nada. E ainda bem que acabou, porque a gente comeria aquilo o dia inteiro. E o ponto é, as coisas que nos são gostosas, se elas não fizessem mal para a gente, se o bis não engordasse, não tivesse outros problemas, eu ia comer aquele treco o dia inteiro. Assim como umas balas 7 belos que o outro pastor comprou essa semana. Mas a Bíblia, meu caro, é um doce que você pode desfrutar à vontade, sem contraindicação. Não bagunça seu peso, não muda sua saúde. Não existe diabetes de Bíblia. Pode comer à vontade. Sua devoção em 2021 precisa passar por isso. Esse é o único caminho de devoção, na verdade. Há crentes que querem ter proximidade com Deus, que querem andar no caminho do Senhor, que querem dedicar sua vida ao Senhor, mas acham que isso pode acontecer sem a palavra. Não pode. É a palavra que é a lâmpada, é a palavra que é o pão, é a palavra que é o mel, é a palavra que é sustento, é a palavra dele. Está disposto a dedicar seu 2021 a crescer na palavra de Deus? Mesmo? Algumas coisas a fazer então. Uma delas, um plano sistemático de leitura bíblica. Não precisa ser a Bíblia inteira num ano, não precisa. Se quiser, tudo bem. Mas como um professor meu costumava dizer, é melhor ler 5 versículos do que não ler 2 capítulos. Entendeu? É melhor você pegar uma porçãozinha menor, palatável, que você consegue dar conta, do que fazer um alvo muito grande, que ali para 15 de janeiro você já desistiu. Faça isso. Coloque esse livro na sua vida. Segunda coisa, não é só a palavra lida. Você já parou para pensar que ter a Bíblia é um privilégio recente da igreja? Quantas Bíblias você tem? Um monte, né? Fora as eletrônicas. Mas você já pensou que durante 3/4 da história da igreja cristã, as pessoas não tinham Bíblia? Nunca pensou nisso? Foi lá para 1500 e pouco que começou a surgir a prensa, a capacidade de imprimir Bíblia para todo mundo. Até depois da reforma, a cidade tinha uma Bíblia que ficava lá na igreja. Como que as pessoas cresciam então, se elas não tinham uma Bíblia para fazer a leitura em casa, se não tinha um aplicativo YouVersion que trazia para você o versículo do dia ou qualquer coisa assim? Como que elas cresciam? Assim. A pregação da palavra de Deus tem sido a principal forma pela qual o povo do Senhor é alimentado da palavra ao longo da história. Por meio de homens comissionados para essa tarefa, treinados e ordenados para isso, se levantando diante do povo do Senhor e expondo esse santo livro. Então, se você quer levar a sério crescer na palavra de Deus, você precisa levar muito a sério a frequência no culto público. O participar toda santa semana do culto público, ouvindo a palavra de Deus sendo explicada, exposta diante de você. Tem outras várias formas de você inserir a Bíblia no seu cotidiano, grupos de estudo bíblico, leitura de bons livros que tratam das Escrituras, assistir conferências presencialmente, online, enfim, são inúmeras as formas. Mas não despreza o básico. Leitura pessoal, e entenda, você tem um privilégio que 3/4 da história cristã não teve.
você tenha a Bíblia em casa na sua língua. E frequência ao culto público. Isso, gente, vai adoçar esse livro na sua boca. Você vai ter mais costume, mais contato. Talvez muito da Bíblia te pareça muito obscuro e difícil de entender. Vem aqui. Ou vai na sua igreja, se você não é daqui. Escute, ouça, se submeta a essa palavra sendo pregada. Vai ter muitos benefícios. Sabe quais são? Alguns deles, tem muitos. Nosso segundo ponto, os benefícios da palavra. Vamos olhar o verso 98? (98 a 102). Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Desculpa, foi uma engasgadinha aqui com a água, tá? Não é aquele negócio, não. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho desvio os pés para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Pula para o 104. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento. Por isso detesto todo caminho de falsidade. Primeira grande vantagem das Escrituras que eu quero que você note é que se você andar na palavra de Deus, você vai crescer em sabedoria e compreensão acerca das coisas. Você vai entender melhor como o mundo funciona. Olha que coisa interessante. Conhecer os mandamentos de Deus o fazem mais sábio que os seus inimigos. Aliás, não falta inimigo por perto, né? Você tem inimigos? Às vezes eu fico pensando se hoje em dia as pessoas ainda têm arquirrival, essas coisas, né? Assim, fulano ali, ó, chegou meu arquirrival. De fato, muitos de nós temos. E às vezes são, por exemplo, descrentes no ambiente de trabalho que odeiam a sua fé. Às vezes é um chefe, alguém realmente com poder de estragar o seu caminho. Às vezes até outro crente que por alguma razão acha que a vida significa brigar contigo ou qualquer coisa assim. Mas não é somente isso. Você notou que ele disse que ele compreende mais do que os seus mestres? Viu? Porque ele sempre medita nos testemunhos de Deus. Peraí, o cara está dizendo que ele entende mais que os professores dele? Eu sou professor de seminário, tá? Eu já vi a minha cota de aluno sabichão, assim, para a vida toda. Será que é isso que está acontecendo? Será que esse salmista aqui é aquele aluno que começou a estudar e já acha que sabe mais que todo mundo? Tem um autor que eu gosto muito, que é o Voddie Baucham. Conhecem ele? O Voddie tem vários vídeos interessantes dele por aí na internet, tem alguns livros bem legais dele sobre masculinidade e outros assuntos. E ele fala sempre sobre o perigo do cara que começou a estudar filosofia. Ele fala assim, quando alguém chega para mim e me pergunta sobre o problema do mal, eu já olho primeiro e falo assim, fez um semestre de filosofia, foi? E ele explica o seguinte, você pode não estudar filosofia, tudo bem. Você pode estudar muita filosofia, tudo bem também. O problema é o cara que só estudou um semestre. Porque esse acha que resolveu os mistérios do mundo. Como a gente diz, ninguém sabe mais de teologia do que seminarista de primeiro ano. Ou pelo menos eles pensam assim. Será que é isso que está acontecendo aqui? Será que esse salmista é um moleque atrevido e petulante, que acha que sabe mais do que os homens mais velhos, porque descobriu os 5 solas e a tulipe e se acha demais? Não, não é isso, tá? Aqui é um cristão maduro, que já andou muito e já sofreu muito, já foi muito tratado pela palavra de Deus. O contraste que é feito aqui, ao longo de todo o livro, assim como em outros salmos, é com o descrente, principalmente. Com aqueles que não são do povo de Deus e o perseguem, como tantas vezes acontece, ou mesmo aqueles cristãos que estão cegos pelo pecado. E o que ele está dizendo é que o conhecimento de Deus é útil, precisamente para nos ajudar a andar com os olhos da fé, crendo que o mundo é o que Deus diz que é o mundo, e não o que os nossos olhos veem.
Um dos grandes desafios da vida cristã é isso, é andar por fé e não por vista. É andar crendo no que Deus diz acerca da família, da igreja, do dinheiro, do trabalho, das férias, e não o que os olhos veem acerca dessas coisas todas. Crendo que quando Deus fala que as coisas são assim, elas são assim, mesmo que para a gente pareça um tanto diferente. O que o salmista está te explicando, meu irmão, minha irmã, é algo muito importante. Se você amar e meditar na palavra de Deus, você vai ter insight, entendimento sobre a realidade desse mundo que o descrente não tem. Você vai ter uma sabedoria prática, capaz de discernir como as coisas funcionam, que o descrente não tem isso. Muitas vezes os salmistas, Davi e outros, estavam lidando com inimigos que eram inclusive mais velhos que ele, mas a palavra de Deus lhes dava vantagem. Pensem, por exemplo, em Davi. Davi, o magnífico poeta de Israel. Por vezes, ou melhor, muitas vezes, quantas vezes o próprio Davi escapou de Saul? Saul, que era mais velho e mais humanamente falando impressionante do que o próprio Davi. Você lembra da descrição que é dada sobre Saul nas Escrituras? Uma cabeça mais alta do que todos os outros, homem forte, poderoso. Mas Davi, o garoto ruivo que levava queijo para os seus irmãos, era muito mais astuto que ele, era muito mais sábio que ele. Então, é verdade isso. Você, crente, vai saber se portar melhor nas agruras do trabalho, nas perseguições que você sofrer, nos confrontos com pessoas que odeiam você e sua fé, se você estiver encharcado de Escritura. Você vai saber melhor responder, você vai saber melhor a hora de calar, você vai saber melhor que tipo de coisa dizer e que tipo de coisa guardar. Mas também tem o aspecto de cristãos mesmo. Os mestres que ele fala, presume-se, é gente do povo de Deus que o instruiu. Como que ele pode dizer que ele é mais sábio que alguém, que um outro crente que o instruiu? Pelo seguinte, a palavra de Deus, ela é capaz de nos dar sabedoria além da nossa idade. Essa é uma maravilhosa verdade. De novo, a Escritura pode te fazer sábio além dos seus anos, além da sua idade. Um homem pode não ter nem 50 anos de idade e ser mais sábio que muitos octogenários por aí. Veja, a Bíblia traz honra para a velha idade, a Bíblia traz honra para tudo isso, mas existem muitos velhos tolos nesse mundo. Existem muitos anciãos em anos que são tolos. Porque sim, a vida ensina, sim, os anos moldam, mas o que molda mesmo é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que molda os nossos olhos, que aguça os olhos, que treina a mente, que coordena as ações dos pés e das mãos. Lembre-se, por exemplo, de Jesus Cristo com meros 12 anos, nosso Senhor. Lembra daquela ocasião que ele foi lá para a Páscoa em Jerusalém? 12 anos, surpreendendo a todos os anciãos e sábios com a sua compreensão das coisas que é muito além da sua idade. Ah, mas é Jesus, né? Tu quer me comparar com Jesus? Sim, porque você é um discípulo dele, não é? Você pode, aos 30, aos 40, aos 50, aos 60, estar muito mais avançado do que você estaria se você se debruçar nesse livro. Se você fizer dele o seu alimento, você vai crescer, você vai aprender. É por isso que nós podemos, inclusive, ter presbíteros de 30 anos, por exemplo. A palavra presbítero significa ancião. Então, às vezes a gente fala assim, puxa vida, mas como que alguém pode ser eleito presbítero aos 30 anos? Ele não é um ancião. Ele pode não ser um ancião em anos de vida, mas se foram 30 anos bem dedicados a conhecer esse livro, meus amigos, ele pode sim ser alguém muito sábio na fé cristã, pela graça do Senhor.
Além disso, o texto nos diz que, no verso 100, que nós teremos prudência. Ele diz, sou mais prudente que idosos, porque guardo os teus preceitos. Esse é outro aspecto que a gente pode avançar além da nossa idade. Prudência é algo muito, muito importante na vida cristã. Estava lendo um livro bem interessante de um autor chamado Alan Jacobs. O livro se chama Como Pensar. E uma das coisas que ele diz logo no início é como nós somos, infelizmente, treinados cada vez mais para termos reações imediatas às coisas, ao invés de reações ponderadas. Isso é muito forte nas redes sociais, não é? Em que as pessoas já exigem que você rapidamente dê sua opinião sobre tudo o que está acontecendo. Qual que é o trending topic? Qual que é o assunto do momento? Ah, foi um escândalo de tal coisa, ou foi um evento de tal coisa, ou foi não sei o que aconteceu na China, ou foi algo que o presidente disse, ou foi algo que não sei o que, e você precisa correr e juntar a sua voz àquilo, seja na indignação coletiva da manada, seja na zombaria, seja no que for. Se você parar para pensar, parar para refletir, parar para ler sobre o assunto, e então colocar a sua opinião ali, algumas horas depois, 2 dias depois, alguém já manda uma figurinha do Rubinho Barrichello, né? Dizendo assim, está atrasado, né? Chegou tarde. E às vezes a gente fica com tanto medo de ser quem não disse nada, de ser quem chegou tarde, que a gente corre na tolice do momento. Falta-nos prudência. Claro, não é só nisso que falta prudência em nos conhecermos, falta prudência em saber como reagimos, em que tipo de armadilha a gente costuma cair, falta-nos prudência de tudo que é jeito. Esse é um bom projeto para você para 2021, terminar o ano mais prudente. Sabe o que pode te dar prudência, meu irmão, minha irmã? Guardar os preceitos de Deus. Não somente conhecer, pôr em prática. Guardar os preceitos não é somente guardar na cabeça, mas guardar com a mão, guardar com os pés, guardar com as ações. A Bíblia, por exemplo, tem preceitos sobre como você deve usar a sua língua, de uma forma que construa e não de uma forma que incendeie. A Bíblia tem preceitos sobre ser tardio para falar, não tem? Sejam prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para se irar. Coloca isso lá como mensagem do seu Twitter básico, tá? Que não tem lugar que a gente viola mais isso do que nas redes sociais. A Bíblia te traz preceitos sobre como lidar com pessoas rixosas, com pessoas difíceis, com pessoas endurecidas, com pessoas desanimadas. A Bíblia te dá preceitos sobre como lidar com dinheiro prudentemente. A enorme prudência em agir conforme a palavra de Deus, ainda que às vezes a gente não esteja plenamente convencido de que esse é o melhor jeito, mas Deus está dizendo que é prudente seguir. Tudo nesse mundo nos incentiva a julgamentos e decisões rápidas, sejam os trending topics do Twitter, sejam as ofertas de Black Friday, que te avisam, você só tem 4 horas para fazer essa compra, e você fica assim, eu não preciso disso, mas eu só tenho 4 horas para comprar, e se eu vier precisar? Né? E você fica lá apavorado. Você quer parar de ser assim? Você deseja ser mais sábio do que a sua idade permitiria? Você quer crescer e avançar? Medita na palavra de Deus. Faça dela o seu alimento e deixe que ela habite ricamente na sua cabeça. Você vai avançar muito mais rápido do que se não fosse com ela ao seu lado. Entenda também que Deus já vem fazendo isso. Cada vez que você escuta uma pregação fiel às Escrituras, Ele está te fazendo crescer em sabedoria e compreensão. Deus já tem feito isso em você. Continua. Pega isso aí com afinco. Vocês que são pais, vocês querem seus filhos crescendo sábios, conhecedores e prudentes? Todo pai quer isso, né? Nenhum pai, quando nasce o neném, fala assim, tomara que seja um doido na vida. Ninguém, quando tem um filhinho, fala assim, tomara que seja realmente um rebelde, imprudente, que gasta tudo. Claro que não, a gente quer prudência, a gente quer
seja gente que pensa. E eu te pergunto, certo, então você tem ensinado, investido na palavra de Deus para eles, para seus filhos? Você tem investido, por exemplo, em enviar seus filhos para retiros de estudo bíblico, conferências jovens como esta e outras? Tem comprado bons livros cristãos para eles? Ou seu investimento é apenas em saúde, segurança e educação? Muitas vezes pais estão dispostos a gastar muito em saúde, segurança e educação. Mas para liberar R$50 para ir num retiro de jovens, é um sofrimento. Mas para comprar aquele livro que vai ajudar seu filho a crescer e entender mais da vida cristã, não. É bem possível ser uma pessoa culta, saudável, segura, e ser um completo idiota imprudente. Mas se você conhecer esse livro, você vai andar bem. Outra coisa que o texto nos diz é que esse livro nos ajuda a crescer em santidade. Lá no início do Salmo, teve aquele verso famoso, que todos vocês conhecem: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. O verso 101 retoma isso: de todo mau caminho desvio os pés para observar a tua palavra. A ideia de que você vê que um caminho é ruim e desvia o pé dele. As duas coisas se fazem necessárias. Muitas vezes a gente vai por um caminho que a gente só descobre que era mal depois. Então você conseguir olhar e falar: isso não é um bom caminho. É a Bíblia que te dá esses olhos. É a Bíblia que te ajuda a ver. E te ajuda também a dar o passo de desviar. O problema é que se você não conhece a palavra de Deus, você não sabe direito quando um caminho é bom ou ruim. É verdade, às vezes a gente vai no ruim mesmo sabendo que é ruim, mas não é esse o ponto. Mas muitas vezes você vai receber convites, propostas, sugestões de colegas de trabalho, ou de colegas de faculdade, ou de vizinhos, ou de familiares, que vão te sugerir: você devia fazer isso aqui, ó. E você vai ficar assim: será que é um bom caminho? A Bíblia vai te ajudar a saber se é. A Bíblia vai te ajudar a saber. Às vezes a gente ouve muito no povo do Senhor as pessoas falando sobre piedade, sobre santidade. A gente ouve muito isso: como eu quero ser santo, como eu quero ser piedoso. Mas estranhamente, às vezes eu vejo pessoas quererem isso sem querer Bíblia. As pessoas querem piedade, santidade, seguir a Cristo, sem querer mergulhar no livro que Cristo deu para isso. Santidade é desenvolvida à luz do entendimento da Bíblia. Piedade é ficar parecido com Jesus. Santidade é andar que nem Jesus andou. E é esse livro que molda a sua mente para que você seja assim. Essas coisas estão conectadas, tá? Deus quer santidade prudente. Deus quer prudência sábia, sabedoria santa, santidade sábia. Sabedoria, prudência, santidade são simplesmente formas de olhar para a mesma coisa por ângulos diversos. Olhar para Cristo. Ele é o homem perfeito, santo, sábio, prudente, conhecedor, capaz de entender os bons e os maus caminhos. E esse livro vai te moldar nisso. O Salmo nos dá esse incentivo. O verso 102 diz algo belo: não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Veja bem, você quer aprender de Deus? Ele ensina. Ele ensina aqui nessa palavra. Tantas e tantas vezes a gente está andando pela vida e a gente olha alguém que a gente admira numa área do saber, seja qual for, e você fala: puxa vida, como eu queria aprender de tal pessoa. Talvez você seja um musicista e você toca um violão, toca um saxofone, alguma coisa, e você fala: o meu sonho seria poder aprender de fulano sobre isso aqui. Ou um escritor que você gostaria de aprender a escrever com tal pessoa, ou aprender a jogar bola com não sei quem. Como você queria aprender dele? O que a Bíblia faz, querido, é que você aprende do próprio Deus acerca de sabedoria.
você tem o grande Deus como seu professor, como seu mestre, como alguém que ensina. Sim, Deus ensina por meio de professores, de pais, de mães, de amigos, de pregadores de livros, mas entenda que quando a Escritura é comunicada, é Deus que está ensinando. Na língua original aqui é uma ênfase: tu mesmo me ensina. Se você está aprendendo algo da palavra de Deus nesse sermão aqui, eu sou só um instrumento. Quem está te ensinando é o Senhor. Quem está te ensinando é o próprio Deus. O amor pela palavra de Deus vai te levar a um ódio pelos caminhos falsos. E Deus nos ensina. E assim a gente guarda a sua lei. E ao guardarmos a gente aprende. E ao aprender a gente guarda. É um círculo virtuoso de obediência, aprendizado, crescimento. Obediência, aprendizado, crescimento. Calvino explica o seguinte, que ele observou, Calvino diz, o salmista observou que a lei havia impedido seus pés de desviarem, para que ele pudesse observar a lei. E agora ele vai do outro lado, ele vai ao contrário. Ele declara que ele foi ensinado pela palavra de Deus, e agora corrige as suas faltas. Essas duas coisas, diz Calvino, não são inconsistentes. Os fiéis devem se abster dos caminhos ruins, a fim de enquadrar suas vidas de acordo com a regra da palavra de Deus, e quando eles avançam na vida santa, eles consideram os vícios com ódio mais intenso. A ideia é muito simples. Se você ouvir esse livro, você vai saber andar. E quanto mais você andar do jeito certo, mais você vai ver que o livro estava certo. E mais você vai querer aprender dele. E melhor você vai andar. E mais você vai aprender. E assim, vamos. É disso que você precisa em 2021, crente. Muito mais do que vacina de Covid ou qualquer outra coisa que venha por aí. Muito mais. O grande ponto que você precisa lembrar é que Deus te faz melhor equipado para viver a vida com esse livro. A gente pede tanto para Deus, que Deus nos ajude, que Deus nos faça parar de fazer besteira, que sejamos mais prudentes, que sejamos mais sábios, mas a gente não quer usar o método que Deus deu na nossa mão para isso. É que nem querer emagrecer, sem mudar hábitos alimentares e não fazer exercício nenhum. Queria tanto emagrecer, mas não faço nada. É que nem você querer ter dinheiro, sem trabalhar. Quem sabe não existe um equivalente à Mega Sena da virada para me dar prudência, sabedoria e santidade. Seria bom, né? Se sim, tivesse alguma coisa que eu sou sorteado da igreja, e aí da noite para o dia eu virei um homem sábio, prudente. Não tem. Não tem. Mas tem a palavra dele. Ela é firmada nos céus e ela não falha. E tudo isso tem que te apontar para Jesus Cristo, gloriosamente. Sábio. A própria sabedoria de Deus encarnada. Prudente. Quantas e quantas vezes Jesus percebeu as armadilhas dos seus adversários, não foi? Quantas e quantas vezes ele percebe que é hora de sair de um lugar e pegar um barquinho ou ir para algum outro canto, porque ele sabe o que está acontecendo. Nunca disse uma palavra fora de hora. Nunca se precipitou numa resposta. Nunca. Ele tinha sabedoria, ele tinha prudência, ele tinha santidade. O próprio padrão da santidade. Nunca. Nenhuma ação que violasse a lei de Deus, nunca nenhuma palavra que violasse a lei de Deus e nunca nenhum pensamento que violasse a lei de Deus. A gente não, a gente peca em palavras, ações e pensamentos todos os dias. Entenda, crente, se você está pela fé unido a Jesus Cristo, lembra, Ele é a palavra viva de Deus, Ele é a palavra encarnada.
E Deus nos diz que nós estamos sendo refeitos à imagem dele. A bela notícia do Evangelho é que você foi salvo para ficar parecido com Jesus. O que significa ficar parecido com Jesus? Significa isso, ser sábio como ele é, ser prudente como ele é, ser santo como ele é. Significa muitas outras coisas, essas são as que o Salmo enfatiza. Ser amoroso como ele é, ser atencioso como ele é, ser sensato como ele é. Será que isso é possível mesmo? Para mim? Dei cada trombada em 2020. É possível. Deus está dizendo que é. Porque é por meio dele. E é para a glória dele. E é pelo amor dele. Que ele pega um bando de gente cabeça dura que nem eu e você. E faz a gente ficar parecidinho com ele. Vai acontecer. Não termina nessa vida, só termina na próxima. Mas vai acontecer. Você vai resistir ao processo? Ou você vai mergulhar de cabeça, usando as ferramentas que Deus te deu, para ficar parecido com ele? Só é possível porque ele viveu, morreu e ressuscitou. A ele então a glória, né? Eternamente. Amém. Te louvamos, Senhor, por tua palavra para sempre firmada no céu. Reconhecemos que às vezes ela não é tão doce assim na nossa boca. Ajuda-nos, Senhor, a treinar a nossa língua, treinar nossa mente, nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a amar esse livro santo e a sermos moldados por ele. No nome daquele que é a tua palavra encarnada oramos. Amém.